Olá, vamos gravar hoje a respeito de alguns excertos de Antônio Gramsci, contidos no livro Concepção Dialética da História. Trata-se de um livro que aglutina textos que podem ser encontrados também no Cadernos do Cárcere de Gramsci. Hoje, vamos discutir a relação que Gramsci está fazendo entre conhecimento e cultura, entre senso comum e senso filosófico. Para fazer isso, ele parte da seguinte reflexão: de que deve-se destruir o preconceito, bastante difundido entre as massas de trabalhadores, de que a filosofia, ou seja, a teoria, seja algo muito difícil. E por que ela seria difícil? Ela seria difícil na medida em que se apresenta para as grandes massas como sendo a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. Portanto, a grande massa de trabalhadores tem o hábito de acreditar que determinados indivíduos são capazes de produzir conhecimento, enquanto que eles, por não deterem esta atividade profissional ou esta atividade voltada essencialmente para produzir ideias, são incapazes de produzir conhecimento sobre o mundo. Gramsci vai no sentido contrário. Colocará ele: deve-se demonstrar, para romper com esta maneira das grandes massas compreenderem o que é o conhecimento e mesmo acreditarem que o conhecimento está reservado a algumas individualidades, deve-se demonstrar preliminarmente, isto é, antes de tudo, que todos os homens são filósofos. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que todos os homens, independente da classe social na qual se encontram, são capazes de produzir uma determinada reflexão, um determinado grau científico de reflexão sobre o mundo. No entanto, é necessário definir os limites e as características desta filosofia espontânea. O que seria esta filosofia espontânea? Seriam aqueles aprendizados que os indivíduos extraem do mundo e que lhes permite agir no mundo. Lukács vai, por exemplo, falar em materialismo espontâneo. No seu trato cotidiano com o mundo, os homens aprendem a construir respostas sobre o mundo. Gramsci está chamando a este contato imediato com o mundo pela expressão filosofia espontânea. Um conhecimento imediato do mundo que é peculiar a todo mundo. Ou seja, todos os homens tendem a extrair uma certa leitura imediata do mundo. Eles partem da aparência daquilo que estão vendo e somente mediante determinados procedimentos investigativos é que conseguirão atingir a essência do objeto. Num primeiro momento, a única coisa que todo e qualquer indivíduo pode fazer é extrair uma leitura imediata, uma leitura que padece ainda das mediações necessárias para compreender a realidade. Deve-se, portanto, demonstrar, antes de tudo, preliminarmente, que todos os homens são filósofos. Todos os homens têm capacidade de teorizar sobre a realidade, definindo, ao mesmo tempo,
os limites e as características desta filosofia espontânea, que é a maneira de pensar dos indivíduos médios ou básicos no plano da vida cotidiana. Maneira esta de pensar que é peculiar a todo o mundo, ou seja, a grande maioria dos indivíduos. É necessário investigar neste processo que, em toda esta maneira espontânea de pensar o mundo, está contida, pode ser aprendida através da linguagem. A linguagem, para Gramsci, não é apenas um instrumento pelo qual os indivíduos se comunicam. Na linguagem utilizada pelos indivíduos, é possível detectar também qual é a relação destes indivíduos com o mundo. Se você elabora um pensamento no qual você constrói um argumento, significa que você tem uma determinada relação com o mundo. Agora, se o seu modo de pensar e agir está pautado fundamentalmente em xingar, em denegrir o outro, ou então utilizar formas de expressão que conduzam de imediato a uma resposta violenta, significa que esses indivíduos, nessa comunicação, também estão demonstrando os vínculos que eles têm com o mundo e o grau de vínculos que eles possuem com o mundo. Portanto, é necessário compreender, investigar esta filosofia espontânea, peculiar a todo mundo, naqueles momentos em que ela aparece no plano da vida cotidiana. E é possível detectar esta relação do homem com o mundo quando observamos a linguagem que ele utiliza, que é um conjunto de noções e de conceitos determinados, e não simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. Portanto, através da linguagem, é possível detectar também as relações que os indivíduos estabelecem com o conjunto da civilização e do processo civilizatório. É possível também detectar nesta filosofia espontânea como os homens pensam, observando o senso comum e o bom senso. O senso comum são aquelas ideias, em geral, partilhadas coletivamente. O bom senso são aqueles parâmetros de razoabilidade que orientam o indivíduo no plano da vida cotidiana. Mas é possível também pensar qual é a relação dos indivíduos com o mundo, observando como é que eles se relacionam com a religião popular, e neste caso é sabido que Gramsci tem uma grande preocupação com o papel desempenhado pela Igreja Católica na Itália junto aos trabalhadores, observando na religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, portanto, não só aquele que aparece na religião deificada, superstições, opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que se conhece geralmente por folclore. O folclore aqui é aquele pensamento mistificado, é aquela maneira como os indivíduos se relacionam com o mundo, acreditando que o mundo possui propriedades mágicas, as coisas possuem propriedades mágicas, e uma das ideias que é bastante recorrente no plano da vida cotidiana é, por exemplo, a ideia de destino. A ideia de que, independente do que o indivíduo fizer no mundo, ele já está fadado a ter a sua existência definida desta ou daquela forma. Feito este processo de demonstração de que o pensamento está aberto a todos os indivíduos, mas que é necessário reconhecer também limites nas formas como o pensamento se manifesta no plano da vida cotidiana e imediata, Gramsci observa, após demonstrar que todos são filósofos,
portanto, que todos são capazes de elaborar um pensamento reflexivo, ou pensamentos reflexivos, após demonstrar que todos são filósofos, ainda que a seu modo, uma vez que as individualidades acabam apreendendo o mundo com as suas particularidades, à luz da sua subjetividade e à luz das condições de existência imediatas nas quais se encontram. Após demonstrar que todos são filósofos, ainda que a seu modo, inconscientemente, porque na mais simples manifestação de uma atividade intelectual na linguagem está contida uma determinada concepção do mundo, isto Gramsci quer dizer o quê? Que os indivíduos falam, os indivíduos agem, os indivíduos se apropriam de certas ideias, mas necessariamente eles não têm a compreensão das implicações daquelas ideias, como que através da defesa de determinadas ideias, eles estão também veiculando uma determinada concepção de mundo. Portanto, após demonstrar que todos são filósofos, ainda que a seu modo, inconscientemente, porque, inclusive, na mais simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, na linguagem, está contida uma determinada concepção do mundo, passemos ao segundo momento. E que segundo momento é este? É o momento da crítica. Crítica não está aqui naquele sentido pejorativo que geralmente entendemos a palavra crítica no plano da vida cotidiana. Crítica está aqui no sentido de um caminhar no sentido de se apropriar da compreensão científica do mundo. O segundo momento é o momento da crítica, é o momento pelo qual vai se afastando daquele materialismo espontâneo, daquela leitura espontânea do mundo, daquela filosofia espontânea, para compreender o que se esconde por debaixo daquelas impressões imediatas ou por debaixo daquelas leituras de mundo imediatas que os indivíduos assumem, em geral, inconscientemente. O segundo momento é o momento da crítica e, portanto, da consciência, do desenvolvimento da capacidade reflexiva. Isso não quer dizer que antes os indivíduos não tivessem consciência. Eles tinham consciência, só que no primeiro momento, o grau de consciência que têm em relação à realidade é bastante limitado, é bastante superficial. A crítica vai conduzir à possibilidade de aprimorar os graus de consciência dos indivíduos a respeito da realidade e das relações sociais reais nas quais se encontram. Portanto, o momento da crítica e da consciência, ou seja, ao seguinte problema: é preferível pensar, sem disto ter consciência crítica, de uma maneira desagregada e ocasional, isto é, participar de uma concepção do mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente, ou é preferível elaborar a própria concepção do mundo de uma maneira crítica e consciente, e, portanto, em ligação com este trabalho do próprio cérebro. Escolher a própria esfera de atividade, participar ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo e não aceitar do exterior passiva e servilmente a marca da própria personalidade. Aqui Gramsci está colocando uma questão, apesar de que a frase aqui é bastante longa, mas ele está colocando o seguinte: é melhor incorporarmos as ideias que circulam no mundo, simplesmente absorvê-las, sem problematizá-las, tomá-las como verdadeiras e tocar a nossa vida à luz destas ideias que consideramos verdadeiras, ou é melhor problematizar
o mundo e, portanto, caminhar no sentido de uma compreensão mais elaborada, mais sistemática, mais aprofundada da própria realidade. Em síntese, nesta longa passagem, é este o problema que Gramsci está colocando aqui. No momento da crítica, se coloca a seguinte dupla relação possível. A primeira delas é a do conformismo. A segunda é a da resistência ao conformismo. Portanto, voltemos à passagem de Gramsci. É preferível pensar, sem disto ter consciência crítica, portanto, simplesmente aceitar tudo aquilo que ouvimos, sem problematizar aquilo que ouvimos. É preferível pensar, sem disto ter consciência crítica, de uma maneira desagregada e ocasional, porque as informações são apresentadas e, na medida em que não refletimos sobre elas, nós podemos ir incorporando outras informações diversas ou outros elementos diversos, sem fazer a conexão entre eles, ou então fazermos a conexão entre eles de uma maneira totalmente equivocada. Isto é, participar de uma concepção do mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior. Hoje, por exemplo, os indivíduos assimilam a ideologia burguesa sem problematizar o caráter desta ideologia burguesa. É comum, por exemplo, escutarmos analistas de economia falando sobre as decisões positivas ou negativas dos governos e como eles detêm, aparentemente, um saber especializado. Os indivíduos simplesmente assimilam estas ideias e reproduzem estas ideias. Não passa pela consciência dos indivíduos problematizar, por exemplo, qual é a matriz econômica que está orientando a elaboração daquele pensamento econômico. É uma matriz liberal, é uma matriz marxiana, é uma matriz fisiocrática ou é uma matriz mercantilista? Pelo contrário, simplesmente se assimilam aquelas ideias como verdadeiras, uma vez que os indivíduos eles se sentem mais confortáveis em saber que o pensamento já vem pronto e basta reproduzi-los. É preferível pensar, sem disto ter consciência crítica, de uma maneira desagregada e ocasional, isto é, participar de uma concepção do mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente. Aqui Gramsci, mais uma vez, é importante detalhar esta passagem. Gramsci está colocando o quê? Que as ideias que circulam no mundo não são ideias inocentes. É por isso que ele está colocando ideias veiculadas por um dos vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos. Todo indivíduo sempre pertence a uma determinada estrutura social. No caso das classes sociais, todos os indivíduos estão inseridos em uma determinada classe social. E as ideias que circulam no mundo não são ideias inocentes. Elas sempre estão veiculando as perspectivas de uma determinada classe que em determinado momento domina, ou de uma fração de classe que em determinado momento está se impondo às outras frações de classe. E isto acontece desde o primeiro momento, ou como diz Gramsci, por um dos vários grupos sociais, nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente. O que é esta entrada no mundo consciente? É o momento em que nós nascemos. A partir do momento em que nós nascemos, nós já estamos inseridos no mundo onde estão circulando as ideias, onde estão circulando as ideologias, onde estão circulando determinadas valorações. E é a entrada no mundo consciente, uma vez que somente os homens possuem consciência, somente os homens possuem a capacidade de refletir. Poderíamos muito bem dizer aqui, ou traduzindo esta expressão final de Gramsci, dizendo o seguinte:
automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente, ou seja, desde sua entrada no mundo dos homens. Ou então, pergunta Gramsci, é preferível elaborar a própria concepção do mundo de uma maneira crítica e consciente. Portanto, em vez de aceitar aquela leitura de mundo que se apresenta no interior da vida social e assimilá-la sem a devida crítica, sem a devida problematização, se em vez de fazer isso, não seria melhor problematizar aquelas ideias de tal modo a chegar a uma concepção de mundo própria. Ora, qual é esta concepção de mundo própria a qual Gramsci está se referindo aqui? É a concepção que deve nortear o conjunto da classe trabalhadora. Os interesses da classe trabalhadora não condizem com os interesses da classe dominante. Consequentemente, o caminho a ser adotado pelo conjunto do mundo do trabalho deve ser o da problematização daquelas ideias que ele recebe sem a devida crítica. É lógico que isso não vai se dar por um processo espontâneo. Para isto, Gramsci está contando com a mediação do partido da classe trabalhadora. Mas já está se colocando aqui para ele a necessidade de problematizar a concepção ideológica do mundo burguês, aquela concepção que é interiorizada junto às massas dos trabalhadores e que os trabalhadores aceitam de uma maneira não crítica. Daí a pergunta, ou é preferível elaborar a própria concepção do mundo de uma maneira crítica, portanto reflexiva, e consciente, portanto compreendendo a estrutura real da realidade. E, portanto, compreendendo a realidade de uma maneira crítica e consciente, estamos a caminho de compreender a ligação com este trabalho próprio em ligação com este trabalho próprio do cérebro, ganha-se as condições para escolher a própria esfera da atividade, ou seja, como é que se vai atuar no mundo. E, a partir do momento em que se desenvolve o pensamento crítico, a participação no mundo deixa de ser uma participação passiva. Daí Gramsci falar que, quando este momento da problematização se instaura, o que ocorre é os indivíduos começarem a participar ativamente na produção da história do mundo, ou seja, na produção do próprio mundo dos homens, das relações sociais nas quais os homens estão imersos. A partir do momento em que se estabelece o momento da crítica e da consciência, os indivíduos incorporam a necessidade de serem guias de si mesmos, e não aceitar do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria personalidade. Ou seja, os indivíduos passam a problematizar a si mesmos, ou como em outros momentos dirá Gramsci, é o momento do conhece-te a ti mesmo, mas não conhece-te a ti mesmo apenas no plano do individualismo, e sim o conhece-te a ti mesmo no sentido de que o indivíduo começa a compreender quem é ele no mundo e quem é ele no interior das relações sociais. Feitas essas passagens iniciais, Gramsci abrirá outras 4 notas para aprofundar esta forma de reflexão. Mas estas 4 notas deixamos para um momento posterior. No momento, neste vídeo, discutimos apenas a página 11 e a página 12, que está neste livro, Concepção Dialética da História. Passagens que podem ser encontradas também no Cadernos do Cárcere, volume 1, publicado pela editora Civilização Brasileira. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de refletir sobre esses textos complexos, sem pressa, mas buscando contribuir para a formação das novas gerações. Até uma próxima.